Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória e que possamos nos esforçar um tanto mais para continuarmos sendo merecedores deste amparo, desta assistência, desses abnegados companheiros de jornada. Agradecemos a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco nesta sala virtual para que juntos, mesmo à distância, mas juntos aqui virtualmente, estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo. Recebam já antecipadamente o meu abraço fraterno e de gratidão. Então hoje aqui nos encontramos neste dia 3 de setembro do ano de 2020 para estudarmos mais um capítulo do livro Apostilas da Vida. Como já estudamos o prefácio e o primeiro capítulo, hoje estudaremos o capítulo de número 2, que tem como título Libertemo-nos. Então aqui André Luiz nos chama a atenção para aquela necessidade de nós buscarmos constantemente, através das nossas atitudes, através das nossas ações no bem, a nossa transformação. Conforme Jesus nos chama a atenção, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então alcançaremos esta libertação, conforme Jesus nos disse, conforme André Luiz nos chama a atenção aqui, através da mediunidade de Chico Xavier, para esse trabalho constante, para conhecermos a verdade e, consequentemente, alcançarmos a nossa libertação. Libertação das algemas da ignorância, libertação das algemas que nos prendem simbolicamente aqui ao plano terreno. Então aqui André Luiz, ele começa a nos dizer da seguinte maneira: o homem, no sentido genérico, na essência, é um espírito imortal, usando a vestimenta transitória da vida física. Conforme a doutrina espírita nos mostra em vários outros pontos e nos chama a atenção para isto e sobre isto, que nós, seres humanos, ou a caminho da humanização, estamos aqui vivenciando provisoriamente uma experiência humana. Mas conforme aqui eles nos falam, e André Luiz reforça aqui, em essência todos nós somos seres espirituais, cada um de nós um ser espiritual, uma essência divina imortal, vivenciando provisoriamente esta experiência aqui no corpo físico. Igual ele nos diz aqui, na essência, ou seja, na essência divina, na condição de luz divina, conforme estudamos no primeiro capítulo deste livro Brilhe Vossa Luz. Então todos nós somos uma centelha divina, então aqui vivenciando provisoriamente, usando provisoriamente um corpo físico, uma vestimenta física que nós conhecemos como um corpo biológico, um corpo físico, que é a ferramenta que cada um de nós, na condição de seres imortais, temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Então o corpo é esta ferramenta que o espírito tem na condição de uma extensão sua, de uma forma mais densa, uma materialidade mais densa, para ele se expressar
Porque em essência, em verdade, nós que aqui nos encontramos neste momento, reunidos nesta sala virtual, que estamos nos vendo aqui através desta tecnologia, nós não somos este corpo físico simplesmente. Nós somos, sem sombra de dúvida, essa essência imortal, e quem vos fala neste momento não é um corpo físico. Quem vos fala neste momento é um espírito, uma alma, um ser, uma essência imortal que neste momento está usando este instrumento grosseiro que é o corpo físico para se expressar. Mas quem está organizando estas ideias e está se expressando é um espírito, é um ser imortal. Então, na sequência, ele nos diz o seguinte, que a existência regular no corpo terrestre é uma série de alguns milhares de dias. Sem sombra de dúvida que a nossa existência aqui, uma existência regular, é esta série de alguns milhares de dias. E aí ele diz que é como se fossem átomos de tempo na imortalidade. Então, como se fossem aquelas pequenas partículas do tempo na imortalidade que nós temos à nossa disposição aí pela frente, nós estamos vivendo aqui essas partículas, esses pontos do nosso tempo na imortalidade aqui no corpo físico. E aí ele diz, concedidos à criatura para o aprendizado de elevação. Então aqui ele nos diz que esse tempo que nós temos aqui no corpo físico não é para sofrimento. Não estamos aqui para sofrermos. Estamos aqui para aprendermos. Estamos aqui para aprendizado constante, para a nossa elevação, a nossa sublimação espiritual. E aí ele vai falar aqui de alguns pontos, de algumas localidades, de alguns momentos em que nós vivemos, vai falar da nossa ciência, da nossa religião, da nossa filosofia. Para que serve tudo isto na nossa vida? Inclusive aqui o planeta Terra. Aí ele nos diz que a crosta do mundo, ou seja, o planeta físico, é o campo benemérito onde cada um de nós realiza a sementeira do próprio destino. Então nós estamos aqui na crosta terrestre, estamos aqui no planeta Terra, neste imenso campo de trabalho que nós temos à nossa disposição para realizarmos, conforme nos fala Paulo de Tarso, realizarmos com liberdade a semeadura. Porque Paulo nos diz que a semeadura, ela é livre. No entanto, conforme ele nos diz, e André Luiz também nos diz, a semeadura do próprio destino, se a semeadura ela é livre, no entanto, a colheita é obrigatória. A lei de causa e efeito nos obriga a colher exatamente aquilo que nós tenhamos semeado, aquilo que nós tenhamos plantado. Então é por isso que precisamos adquirir, construir constantemente a sabedoria para aprendermos a fazer também uma boa semeadura. Porque quando nós semeamos sementes de péssima qualidade e quando vem a colheita ali de forma amarga, de forma sofrida, nós reclamamos. Aí nós queremos terceirizar a culpa por aqueles momentos de dores e de sofrimentos, colocando até mesmo a culpa em Deus. Aí na sequência ele nos diz, já que ele falou aqui, para que serve o planeta Terra, que é este imenso campo de trabalho, aí ele nos fala da nossa ciência, que a ciência é o serviço do raciocínio erguendo a escola do conhecimento. Então a ciência, todos os ramos da ciência que nós temos aqui na Terra, que já temos aqui na Terra, à nossa disposição, é o serviço do raciocínio, erguendo a escola do conhecimento. Então a ciência está aí para ampliarmos os nossos conhecimentos, usando o nosso raciocínio. Ao mesmo tempo, conforme ele nos diz, que a filosofia é o sistema de indagação que auxilia a pensar. Então a filosofia
É este sistema de indagação que nos auxilia constantemente a pensar. Igual aqueles questionamentos que nós temos dentro da doutrina espírita e que o livro dos Espíritos, por ser aquele livro filosófico, nos responde, aquelas 1018 questões ali a nível de filosofia, responde tudo aquilo que nós precisamos de resposta, em especial, de onde nós viemos, para onde nós iremos, o que eu estou fazendo aqui na Terra, por que algumas criaturas são ricas e tantas outras são pobres, por que alguns estão na misérias e outros não, por que uns nascem sãos e outros nascem doentes, e assim sucessivamente. São esses questionamentos filosóficos que a doutrina espírita, em especial através do Livro dos Espíritos, veio para nos responder. E aí na sequência ele nos fala sobre a religião, como ele nos falou aqui da ciência, que é o serviço do raciocínio, a filosofia, que é o sistema de indagação, a religião, porém, é a bússola brilhante indicando desde a Terra o caminho de ascensão. Independentemente da bandeira religiosa sob a qual você se encontra abrigado neste momento, abrigada neste momento, a religião, toda religião séria existente aqui na face da Terra, é exatamente esta bússola. Ele nos diz que é a bússola brilhante indicando desde a Terra o caminho de ascensão de todo espírito encarnado aqui na Terra, que está aqui para aprender. E aí ele reforça na sequência dizendo que todos nós somos herdeiros da sabedoria infinita e do amor universal. Todos nós somos herdeiros da sabedoria infinita e do amor universal, ou seja, todos nós somos filhos de Deus. Consequentemente, todos nós somos irmãos. Mais uma vez, independentemente da crença, independentemente da religião, se você acredita ou não na existência de Deus, todos nós somos herdeiros de Deus, ou seja, da sabedoria infinita e do amor universal, porque todos nós somos os seus filhos, quer nós aceitemos ou não, todos nós somos os seus filhos, consequentemente, todos nós somos os seus herdeiros. Entretanto, nos diz André Luiz, sem o arado do trabalho, com que possamos adquirir os valores inalienáveis da experiência, prosseguiremos colados ao seio maternal do planeta na condição de lesmas pensantes. Aqui André Luiz, digamos assim, pegou pesado com nós, né? Aí ele nos diz que pegou pesado conosco, ou seja, com cada um de nós. Ele nos diz que sem o arado do trabalho, se nós realmente não ouvirmos aquele chamado de Jesus, quando ele nos chama a atenção para aquela necessidade de cada um de nós pegar a charrua e não olharmos para trás, ou seja, pegarmos firmes ali no nosso arado, ou seja, no nosso trabalho, o arado do trabalho, e seguirmos adiante trabalhando pela e para a nossa evolução, sem sombra de dúvida que continuaremos colados aqui ao seio maternal do planeta, porque Jesus nos disse também que enquanto não pagássemos até o último centavo, não sairíamos daqui das rodas ou dos círculos reencarnatórios, seja aqui no planeta Terra ou em outros mundos de condições evolutivas, mais ou menos do que aqui onde nós nos encontramos no planeta Terra. Então ele nos fala que se nós realmente não trabalharmos, pegarmos o nosso arado para adquirirmos os valores inalienáveis da experiência, prosseguiremos aqui presos ao solo aqui do planeta na condição de lesmas pensantes que se arrastam, porque para o mundo espiritual mais elevado, nós que nos colocamos, que nos dizemos seres humanos, mas na verdade estamos ainda a caminho da humanização, nós ainda nem caminhamos
a maioria de nós nos arrastamos de forma penosa aqui no solo terreno. E aí ele diz na sequência: não repouses à frente do dia rápido. Então ele fala que nós não temos o direito de repousar aqui durante o dia. Nós temos que trabalhar constantemente, porque os dias passam de forma muito rápida para nós. Aí ele nos chama a atenção para abrirmos olhos, ouvidos e assim sucessivamente, espirituais em especial. Abre os ouvidos à sinfonia do bem, que se derrama em toda parte. Então precisamos, sem sombra de dúvida, abrirmos os nossos ouvidos para a sinfonia do bem, que está constantemente à nossa volta, nos convidando para a execução das tarefas à nossa disposição no bem. E aí ele diz ainda: abre os olhos à contemplação da verdade, que regenera e edifica. Abre os olhos para a contemplação da verdade, que regenera e edifica. Abre a mente aos ideais superiores, que refundem a existência. Então precisamos abrir a nossa mente. E Jesus também nos disse que todos aqueles que tivessem ouvidos para ouvir, olhos para ver, que assim aconteceria. Ouça quem tem ouvidos para ouvir, veja quem tem olhos para ver. Então precisamos, sem sombra de dúvida, abrir os nossos ouvidos para ouvirmos esta sinfonia do bem que está à nossa volta, ao mesmo tempo que precisamos abrir os olhos para enxergar a verdade também que está à nossa volta, à nossa disposição, para que possamos aprender com esta verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. E aí ele diz ainda: abre os braços ao serviço salutar. Abre os braços para o serviço, descerra o verbo, a exaltação da bondade e da luz. Abre as mãos à fraternidade, auxiliando ao próximo. Então aqui ele nos chama a atenção para aquela necessidade de abrirmos constantemente as nossas mãos para auxiliarmos fraternalmente os nossos companheiros de jornada. E aí ele diz ainda: abre, sobretudo, o teu coração ao amor que nos redime, convertendo-nos fielmente em companheiros do amigo sublime das criaturas, ou seja, de Jesus, que partiu do mundo de braços abertos na cruz, oferecendo-se à humanidade inteira. Abre, sobretudo, o coração ao amor de Jesus, para que possamos também sairmos aqui da terra já de forma, pelo menos de forma a caminho desta redenção que Jesus já havia conquistado. Cada inteligência, ainda nos diz André Luiz, tocada pela claridade religiosa nas variadas organizações da fé viva, é uma estrela. Então aqui ele nos chama a atenção que, independentemente da fé religiosa, ela é uma estrela que ilumina, ou seja, todos aqueles, independentemente da religião, mas que já tenha sido tocada ali a sua inteligência, tocada por estes ensinamentos, é uma estrela que ilumina os remanescentes da ignorância e do egoísmo no caminho terrestre. Então aqui André Luiz nos lembra, nos chama a atenção que todos nós que já alcançamos, se já tenhamos alcançado, ou quando nós alcançarmos estes esclarecimentos, que a nossa inteligência tenha sido tocada pela claridade dos esclarecimentos da religião ou através da religião que professamos, que nós temos a obrigação de auxiliarmos os nossos companheiros de jornada, oferecendo-lhes a nossa luz. É por isso que, mais uma vez, lembramos quando Jesus nos disse: brilhe a vossa luz. E aí ele encerra dizendo: liberta-te e sobe à luz do píncaro, a fim de iluminares a marcha daqueles mais necessitados que tu mesmo.
na jornada de aperfeiçoamento e libertação. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade de nós nos libertarmos e subirmos o mais alto possível para que possamos clarear cada vez mais o caminho de outros companheiros de jornada que também estão, conforme nós nos encontramos, a caminho e fazendo esta jornada de aperfeiçoamento rumo à libertação. E aí ele traz uma notinha de rodapé, onde ele nos informa ainda: a pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente ao passo dos outros. Então não podemos usar o pretexto que estamos aqui realizando a nossa caminhada, que é individual e intransferível, e que eu não posso auxiliar os outros. Não, de forma alguma. Nós estamos realizando aqui a nossa caminhada, mas não podemos ser indiferente ao sofrimento das outras criaturas, porque todos nós que tenhamos alcançado, ou que quando alcançarmos um esclarecimento, uma luz maior, nós temos a obrigação de auxiliar os nossos companheiros que ainda permanecem na retaguarda. Exatamente por isto e para isto nos encontramos aqui na Terra, para aprendermos e auxiliarmos uns aos outros. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e nos esforçarmos ao máximo para alcançarmos a nossa libertação. Paz aos nossos corações. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui nesta sala virtual. Recebam todos mais uma vez o meu abraço fraterno e de gratidão. E se estas reflexões lhes foram úteis, passe adiante. Seja você também um semeador do Evangelho. Leve a outros companheiros de jornada a oportunidade da reflexão. Paz de Jesus conosco sempre. Até breve, meus irmãos.